Olá, este é o 9º vídeo do nosso curso de variáveis complexas e o terceiro sobre o assunto integrais. Vamos começar recordando o que vimos nos outros dois. No primeiro, nós definimos o que é a integral de uma função de uma variável complexa. Então, ao longo de um caminho, no plano complexo, a ideia era parametrizar esse caminho por uma função z igual a z de t e usar a mesma ideia que a gente usa quando vai definir uma integral de linha no curso de cálculo 2. Então, usamos a definição. Então, essa aqui é a expressão para f de z dz, em termos, então, quando z é parametrizado por uma função z de t. Então, aqui é uma integral com um parâmetro real, então, sem problema nenhum, está bem definida essa operação aí. Depois, vimos também nesse vídeo alguns exemplos, é claro. E depois, no segundo vídeo, nós vimos como encontrar cotas superiores para o módulo dessas integrais, um resultado que vai ser muito útil para a gente, ao longo dos próximos vídeos, inclusive deste, e um teorema envolvendo as antiderivadas, quando você tem a primitiva de uma função f de z, o que acontece, um teorema interessante envolvendo isso. Mas, falando em teorema interessante, o interessante mesmo foi o teorema de Cauchy-Goussat, que é esse que está aqui. Então, se você tem f, uma função que é analítica em um domínio D, e c, um caminho fechado simples em D, então a integral da função f ao longo desse caminho é zero. Um resultado realmente muito importante. E o que nós vamos fazer nesse vídeo? Bom, primeiro nós vamos começar generalizando esse teorema de Cauchy-Goussat para regiões, para domínios multiplamente conexos. Depois, nós vamos aplicar esse resultado para provar um teorema que a gente chama de princípio de deformação de caminhos. Também um resultado muito útil. E, finalmente, nós vamos ver a importantíssima fórmula integral de Cauchy. E depois a generalização dessa fórmula. Um outro resultado muito importante da teoria das análises complexas. Bom, é isso. Então, vamos começar. Vamos começar definindo domínios simplesmente conexos e domínios multiplamente conexos. A gente diz que um domínio D ele é simplesmente conexo se qualquer caminho fechado simples que eu estiver contido em D, nesse domínio, tem apenas pontos de D em seu interior. E se ele não for simplesmente conexo, a gente diz que ele é multiplamente conexo. Então, por exemplo, aqui, o interior de um caminho fechado simples é um domínio simplesmente conexo. Vejam, aqui, esse aqui é o caminho fechado simples, esse que está aqui fora, esse com a minha flechinha aqui. E agora, aqui eu estou pegando, daqui dentro, um caminho fechado simples. Na verdade, eu posso tomar qualquer caminho fechado simples aqui dentro desse aqui, definido por esse círculo aí. Então, qualquer caminho que estiver aqui dentro dele, contém dentro dele apenas pontos do próprio domínio. O meu domínio aqui é esse círculo. Por outro lado, se eu considerar a região anelar entre dois círculos concêntricos, então essa região cinza aqui, eu estou excluindo então, é a região entre os dois, esta não é simplesmente conexa. Claro que tem aí caminhos, que, por exemplo, se eu pensar num caminho aqui, como esse que eu estou tentando ilustrar aqui com o meu mouse aqui, esse aí seria então um caminho fechado simples e dentro só tem pontos do próprio domínio. Mas, veja, tem que ser para qualquer caminho. E aqui eu estou dando um caminho fechado simples e no interior desse caminho fechado simples que está aqui ilustrado, tem pontos, esses aqui, que não fazem parte do domínio. Então, ele não é simplesmente conexo. Portanto, ele é multiplamente conexo. Uma outra forma de você pensar e caracterizar isso é dizer que seu domínio é simplesmente conexo se qualquer caminho fechado simples que eu tiver, eu conseguir contraí-lo de forma contínua até um ponto. Então, qualquer caminho que eu pegar, eu consigo contrair ele até um ponto de forma contínua. Então, ele é simplesmente conexo. Ora, claramente esse aqui, esse é um caminho que eu não consigo contrair ele até um ponto, justamente porque eu tenho essa obstrução aqui, causada aqui por essa
para a minha circunferência, para o círculo interno aí, né? Então, isso eu não consigo fazer. Então, ele não é simplesmente conexo. Se não é simplesmente conexo, é multiplamente conexo. Pois bem, então agora o que nós vamos fazer? Vamos primeiro generalizar agora o teorema de Cauchy-Goussat para o caso de um domínio simplesmente conexo. E é esse o resultado. Se você tem uma função f analítica em um domínio simplesmente conexo, então a integral da função f ao longo de um caminho, né, caminho fechado contido nesse domínio é zero. A demonstração é muito simples. Tá? Bom, primeiro, se o caminho C, esse outro, for um caminho fechado simples, bom, está provado. É isso que a gente já fez. Na verdade, esse é o teorema que nós já provamos. É o teorema de Cauchy-Goussat, é ele mesmo, sem alteração. Porém, né, se o caminho meu ele tiver intersecções, né, tá, então, se ele for fechado, né, e tiver um número finito de intersecções, também vale esse resultado. E é só notar, aqui eu estou pegando como exemplo uma intersecção apenas, só para o desenho não ficar muito complicado, né? Ficar um desenho mais claro, né? Então, aqui temos o caminho C e ele tem uma intersecção. O caminho C vem, tem aqui, ele volta, intercepta aqui, continua. Pois bem, é um caminho fechado, mas tem uma intersecção, né? Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso considerar que C, nesse caso aqui, ele tá, a união desse caminho aqui, C1, com esse outro que eu estou chamando de C2. C1 e C2. Tanto C1 como C2, estes são caminhos fechados simples. Só que aqui veja, o ponto inicial e final do C1 coincide com o inicial e final do C2. Mas, tudo bem. O fato é que o teorema de Cauchy-Goussat, para cada um deles, diz que a integral de f em C1 é igual à integral de f em C2, que são zero. E a integral em C, o que é? É C1 com C2. E nesse caso, a união de C1 com C2 a gente já viu, vai ser a integral de C1 mais a integral de C2. Então, se isso aqui é a integral de C, a soma das duas, e cada uma delas é zero, então a integral em C, ela também é zero. Tá? Então, como eu falei, não é realmente fácil ver isso. Vamos agora estender esse resultado para domínios multiplamente conexos. Teorema. Suponha que A. C seja um caminho orientado no sentido anti-horário. Orientação positiva. B. C de K para K de 1 até N sejam caminhos fechados simples orientados no sentido horário. Orientação negativa. E todos eles interiores a C, disjuntos e sem pontos interiores em comum. Então, nestas condições, se f for analítica em todos esses pontos e no interior, no domínio, né, e no domínio multiplamente conexo, constituído pelos pontos interiores de C e exteriores a cada um dos CKs, então vale isso. A integral de f ao longo do caminho C mais a soma das integrais de f sobre todos os outros caminhos C1 até Cn, toda essa soma dá zero. Bom, também não é difícil mostrar isso. Tá? Vamos fazer aqui uma ilustração da situação. Tá? Esta aqui é a nossa situação e veja, eu estou tomando dois caminhos interiores aí, ao caminho C. Então eu tenho meu caminho C, ele está orientado no sentido anti-horário. Okay? Aqui eu tenho então C1, C2, eu posso botar aí até Cn, só vou deixar esses dois para efeitos, né, para a ilustração ficar mais simples. Então, C1 e C2 estão orientados agora no sentido horário. O que nós queremos mostrar? Tá? Vejam, aqui esse caminho que tem dentro de C1 e C2, a minha função f, eu tenho uma função f, porque eu estou supondo que f vai ser analítica no domínio multiplamente conexo. Qual é esse domínio? Ora, é o interior de C com os exteriores às curvas C1 e C2. Tá? É esse caminho aqui. O interior de C1 e o interior de C2 não estão aí. Tá? Não fazem parte, então, não está entrando. F é analítica nesse domínio. O que acontece com F no interior de C1 e no interior de C2? F pode ser singular, pontos singulares aí, não importa. O que importa aqui é que a gente sabe que F ela é analítica no interior de C e no exterior de C1 e C2. Então, é nessa região
aqui. Pois bem, e o que eu quero mostrar então é que a integral de f ao longo de C mais a integral de f ao longo de C1 e C2, vejam que C1 e C2 com orientação oposta ao de f, a soma dessas três dá zero. Pois bem, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vamos escolher pontos, escolher 2 pontos em C, 2 pontos em C2 e 2 pontos em C1. E vou conectar esses pontos por segmentos de reta. Vejam como está aqui. Então eu escolhi 2 pontos em C, 2 pontos em C2, 2 pontos em C1. E conectei esses pontos por segmentos de reta, que eu estou chamando de L1, L2 e L3. Pois bem, agora, como que eu estou orientando isso? Vejam, a orientação aqui, e aqui tanto a orientação de C1 e C2, é por quê? Porque eu quero escolher agora, vejam, aqui eu estou tomando, é como se tivesse um segmento numa direção e outro numa outra direção aqui. Só que ele está sendo de tal forma que o domínio multiplamente conexo, ele está sempre à esquerda do caminho C. À medida que eu percorro o meu caminho, né, C e esses outros aí, o domínio multiplamente conexo sempre está à esquerda. Veja, aqui está, o sentido do percurso de cada caminho de integração é tal que o domínio multiplamente conexo fica sempre à esquerda do caminho. Então vamos começar aqui, veja. Partindo de C, eu estou percorrendo esse caminho, a região multiplamente conexa está sempre à minha esquerda. Chego aqui, viro, vou nessa direção, mantenho a esquerda, vou percorrendo essa parte aqui de C, sempre à esquerda, continuo aqui, venho para cá e até voltar em C. E a mesma coisa agora eu faço, só que agora no caminho por baixo aqui de outro C. Então, essas duas composições divididas de tal forma. O de cima, vamos colocar umas cores aqui que acho que fica melhor. Veja, com as flechinhas aqui azul, é o caminho que eu vou chamar de gama 1. Né? Então veja aqui, esse aqui é o caminho gama 1. O caminho gama 2, então é esse aqui em magenta. Né? Bom, quanto que dá a integral de f ao longo de gama 1 e a integral de f ao longo de gama 2? Vejam, gama 1 e gama 2 são caminhos fechados simples. E nessas regiões aí no interior delas, f é analítica. A gente está supondo que f é analítico em toda essa região, ora. Então, de gama 1 e onde a região interna gama 1 e gama 2 também é. Né? Então, a integral de f ao longo de gama 1 e ao longo de gama 2 também é zero. Só que na hora que eu somar a integral em gama 1 com a integral em gama 2, o que eu obtenho quando eu somo as duas? Ora, ao somar essas duas integrais, estas aqui ao longo dos segmentos de reta, elas se cancelam. Isso a gente já viu isso. Né? Tá, a gente usou isso, aliás, na demonstração, essa ideia de conectar coisas, só que usamos com triângulos. Né? Mas a ideia, obviamente, é a mesma. As integrais, então, elas se cancelam. Uma vai no sentido, a outra no sentido contrário, elas se cancelam. Então, essas aqui, né, elas se cancelam e essa aqui, ao longo desse caminho, aqui em azul e depois esse em magenta, a soma das duas é a integral em C2. Aqui, essa aqui em azul e depois essa em magenta é C1. Ora, então na hora que eu somar a integral em gama 1 com a integral de gama 2, eu obtenho o quê? Eu obtenho justamente isso, a integral em C mais a integral de C1 mais a integral de C2. E era justamente isso que a gente queria mostrar. Integral em C mais integral de C1 mais integral de C2 é zero. Onde, lembre-se, C1 e C2 com orientação oposta à orientação de C. Vamos agora usar esse resultado para provar um teorema simples, mas muito importante. É esse, o princípio da deformação de caminhos. Vamos considerar C1 e C2 dois caminhos fechados simples, com a mesma orientação, no qual C1 é interior a C2. Se f for analítica na região fechada, consistindo nesses caminhos em todos os pontos entre eles, então a integral de f em C1 é igual à integral em f de f ao longo de C2. Vamos ilustrar aqui a situação. Então aqui, aqui nós temos C1 e C2. C1 é interior a C2, tá? E os dois orientados no mesmo sentido. E nós estamos supondo que f, tá, ela é analítica, tá, na região entre C1 e C2. Tá, nessa região envolvendo C1 e C2, estamos supondo que f é analítica. Então,
o que nós vamos mostrar é que a integral ao longo de C1 é igual à integral de f ao longo de C2. Bom, a gente acabou de ver o teorema que a gente acabou de mostrar. O teorema que a gente acabou de mostrar nos diz que, nesse caso, a integral de f em C2 mais a integral de f ao longo de menos C1 é zero. Menos C1, por quê? Eu estou supondo, então, C1 orientada aqui no sentido oposto. Aqui C1 no sentido oposto ao de C. Então, no sentido horário. É o que a gente acabou de mostrar. Então, esse é o resultado que a gente mostrou. Ora, mas o que nós sabemos? Que a integral ao longo de um caminho C1 e do caminho menos C1, né, se pegar esse mesmo caminho e mudar, inverter a orientação dele, considerar a orientação dele oposta, o que acontece é que você apenas troca o sinal da sua integral. Então, a integral ao longo de menos C1 é menos a integral ao longo de C1. Então, conclusão. Passa esse sinal menos para o outro lado, a integral em C2 é igual à integral de C1. Esse resultado, como a gente vê, é muito simples de você mostrar, mas ele é extremamente útil. E você deve estar se perguntando, por quê? Ora, vejam, não estou falando aqui nenhuma informação a respeito de como deve ser o caminho C1 e C2. Ora, uma coisa típica é você ter um caminho C1, que ele pode ser um caminho complicado, cuja parametrização, digamos, pode ser selvagem, vamos assim dizer. Tá? Não é algo que você olha e fala assim, isso vai me levar numa integral simples, né? Porque eu vou ter que parametrizar a minha curva para montar a minha integral. E se a curva é, digamos, complicada, a parametrização não é muito amigável, você vai chegar numa integral que não é muito bonita, vamos assim dizer. Mas a gente conhece, a gente já viu vários casos, que, por exemplo, se o caminho for uma circunferência ou um arco de circunferência, a parametrização é simples, né? E você, a princípio, você vai obter uma integral mais simples de ser calculada. Ora, o que isso aqui está mostrando, esse teorema, é que a integral ao longo desse caminho C1, eventualmente com uma parametrização complicada, né, é a mesma integral ao longo de um caminho C2, cuja parametrização pode ser muito mais simples. Desde que, ao você ir de C1 para C2, ao longo dessa região, a função f for analítica. Se ela for analítica, o valor das integrais é o mesmo. Então, se você está se perguntando qual a utilidade, ora, no lugar de calcular uma integral complicada, eu consigo calcular uma integral bem mais simples. Convenhamos, é bem útil. Vamos ver um exemplo que envolve essa ideia. Problema. Utilize integração no plano complexo para mostrar que a integral de 0 até infinito, exponencial de menos x quadrado, cosseno de 2bx dx, é igual a raiz de π sobre 2, exponencial de menos b quadrado. Vejam, essa é uma integral real. Uma integral ao longo do eixo real positivo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar usar uma integração no plano complexo para calcular uma integral real. Esta é uma técnica, esse recurso, né, de você pegar a integral real e utilizar a integração no plano complexo para calculá-la, é um recurso que é usado várias vezes, ele é muito útil. Né? Então vamos fazer isso. E como que nós vamos fazer? Vamos começar o seguinte, a ideia é, aqui nós temos a integral ao longo desse retângulo aqui, esse caminho C de A a B, então está aqui os dois parâmetros A e B, né? Então menos A até A aqui, e aqui na parte imaginária ela vai de 0 a B, então um dos lados é B e o outro lado é 2A, né? Então vai de menos A até A. Esse caminho C, A, B, aí. Vejam, qual é a ideia nossa? Se nós tivermos uma função que ela é analítica, e no caso essa que nós vamos usar, ela será, como a gente vai ver, tá? Eu posso pegar a integral dela ao longo desse caminho C a B, será a mesma coisa que a integral através do caminho C de A' B. O que eu fiz? Eu deformei, olha, esse caminho daqui para cá, onde eu aumentei A, de A para A'. Então, se a função que eu for integrar ao longo dessa deformação aí, ela for analítica, então o valor das integrais em C a B, em C A' B, não vai se alterar.
Então, a ideia, o trecho, né, que vai nos interessar, vai ser integral ao longo desse caminho aqui para a linha indo para infinito. Então, é isso que nós vamos tentar fazer. Bom, a função que nós vamos, olhando aqui a integral que a gente tem, isso dá uma ideia de qual função que nós vamos tentar integrar. Nós vamos usar essa aqui, a função é dizer que é exponencial de menos z quadrado. Essa função é analítica no plano todo, é uma função inteira. Então, eu posso pensar aí em deformar meu caminho sem nenhuma preocupação. A integral ao longo desse caminho vai ser a mesma integral que eu vou ter se eu tomar a linha indo para infinito. Vai ser o mesmo resultado. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Então, eu vou pegar, eu sei então que a integral ao longo então, de C a B é a mesma de C a linha B. Essa aqui ela é zero. E vamos ver então o que acontece com ela para A indo para infinito. Aqui vai mudar essa integral, quer dizer, a expressão dela, cada um dos caminhos, cada um desses trechos, né? Tá? Ela vai mudar, mas a integral no caminho fechado todo vai ser zero. Por quê? Porque esta aqui é zero. E a deformação dos caminhos vai garantir que, então, que mesmo no limite de A indo para infinito, como minha função, a exponencial de z quadrado é inteira, a integral também vai dar zero. Pois bem, então, o que é cada termo aqui? Ó? A integral em c de AB da minha função exponencial de z quadrado. Então, só voltando aqui para lembrar, então eu tenho daqui até aqui, de menos A até A, depois de A até A mais BI até menos A mais BI, e depois de menos A mais BI até menos A. Então, vamos escrever, veja, a integral em CAB, a integral, então, de menos A a A, depois de A até A mais BI até menos A mais BI, e depois de menos A mais BI até menos A. Ao longo de cada uma dessas, agora desses caminhos, né, essas integrais, vamos ver quem é z quadrado. Então, a gente precisa parametrizar agora, né, isso aqui, ao longo de cada um desses caminhos, em cada um desses trechos aí. Tá? Então, essa aqui é a função exponencial de menos z quadrado, escrevendo zx mais y, dá isso aqui. Tá? Essa é a expressão exponencial, então, de menos z quadrado em termos da parte real e imaginária de z. Portanto, agora, para esta aqui, de A até A mais BI, o que acontece? Ao longo desse caminho, quem está fixo é x, essa é a lateral, a primeira a gente está subindo ali. Né? Então, aí o A está fixo, desculpe, o x, né? O x está fixo e vale A, x é igual a A, está fixo, e quem está variando é B, desculpe, é Y, né? A variável, né? A minha parte imaginária, é ao longo da região, do caminho vertical. Então, eu estou partindo de A, indo até A mais BI, então é Y que está variando, y está variando de 0 até B, então aqui está, veja, onde está x, eu vou colocar que x é igual a A, então A aqui e o A no lugar desse x. O y está aqui, ele está variando, ele fica aí, né? O meu dz, como o x está fixo, quem está variando é o meu y, então o z', derivada de z em relação a y, que é i, por isso tem esse i aqui. Aqui o meu dy, e o y está indo de 0 até b. Tá? Então, ao longo desse caminho, do caminho ali, vertical, né? Para x igual a A, esta aqui é a minha integral. Né? E então, agora se tu tira essa exponencial só daqui, e o i, né? Tiro da minha integral, então a integral de 0 até b dessa função aqui. Vamos agora para esta aqui, ó, esta integral. Tá? Então, para esta aqui, que é o caminho horizontal superior. Ao longo desse caminho, o que está acontecendo? A variável, a parte imaginária, essa aí está fixa, ela vale b. E quem está variando é x. Está indo de A até menos A. Então, ao longo desse caminho, aqui a gente tem o x, aqui está variando, o y, ele está fixo e vale b, então aqui onde está y eu coloquei b, está y, tem o b aqui, e x está indo de A até menos A. O dz, como o x, agora o parâmetro é x, então a variável tem que ver a z', né, dz dx, que é 1, a derivada de x mais y em relação a x é 1, então por isso que está aqui, 1 aqui. Bom, aqui eu posso colocar esse b em evidência aí, né? Então fica exponencial do b quadrado e aqui é a minha integral. Esse caminho aqui, para esse aí, então, agora o que está acontecendo? É o outro caminho vertical. E esse aí, então, agora x está fixo, ele vale menos A,
e o y está variando de y igual a b até y igual a 0. Então, de novo, aqui onde está o x quadrado, eu coloco exponencial de menos z quadrado, essa expressão aqui em termos de x e y, coloco x igual a menos a, então aqui fica o a quadrado, mas aqui, ó, menos a, onde está esse x, um menos a aqui. Y, então na hora que eu calcular z', a derivada de z em relação a y, tem um i, agora aqui aparece o i. E a integração fica de b até 0. E agora só reescrevendo ele, dá isso aqui. E finalmente, essa integral aqui, bom, aqui a parte imaginária, o y é 0. Né? Então aqui essa integral aqui é simplesmente onde está z é x, é só essa parte aí, é só isso aí. Tá? Bom, pois bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos somar a integral ao longo dos caminhos horizontais com as integrais ao longo dos caminhos verticais e horizontais. Vamos somar cada uma delas, quer dizer, esta com esta e esta aqui com esta aqui. Então, essa aqui é a soma das minhas duas integrais ao longo dos caminhos horizontais. Pois bem, então, esta integral é esta e de menos a é esta aqui. Tá? Vejam, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar essa exponencial aqui e vamos escrevê-la usando a fórmula de Euler. Separar exponencial de menos x quadrado e exponencial de menos 2ibx. A exponencial do menos 2ibx, usando fórmula de Euler, dá isso aqui, ó. Cosseno de 2bx menos i seno de 2bx. Pois bem, agora notem o seguinte, a integração é de a até menos a. Integral em x. Exponencial de menos x quadrado. Exponencial de menos x quadrado é uma função par. Seno de 2bx é uma função ímpar. O produto da exponencial de menos x quadrado com o seno de 2bx é uma função ímpar. Ela está integrada de a até menos a. Tá? Então, de um extremo, de menos um tanto até mais um tanto, ou vice-versa, de uma função ímpar. Esta integral vai dar 0. Então, a integral de a até menos a, a exponencial de menos x quadrado seno de 2bx dx é 0. Tá? Então, desculpe, aqui, isso dá 0. E o que acontece então? Sobra só essa exponencial aqui de integral de a até menos a, de e menos x quadrado, cosseno de 2bx dx. E essa outra. E aqui, agora tem uma função par aqui. Essa também é uma função par. Integral de a até menos a é 2 vezes a integral de 0 até a. Então aqui simplesmente pegou, tem que escrever a integral da mesma, então aqui já estava de menos a, mas essa aqui eu troquei para ficar de menos a até a, por isso esse sinal menos aqui na frente, e ela é igual a 2 vezes a integral de 0 até a. Então por isso que aparece esse 2 aqui e o menos, porque foi trocada a ordem, né, aqui de integração. No lugar de a até menos a, virou de menos a até a, e isso vira 2 vezes de 0 até a. Então, menos 2 vezes de 0 até a. Então, é isso aqui. Vamos ver agora as outras duas. As outras duas são essas aqui. Tá? Então, agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos acertar, né, aqui a ordem de integração, né, de 0 até b, aqui está de b até 0, então vamos trocar aqui para deixar na mesma integração, né, na mesma integral, mesma direção de 0 até b. E agora vamos jogar as duas integrais numa só. Né? Então, eu coloquei em evidência aqui, né, essa exponencial aqui. Veja que tem o i. Esse i que estava aqui, eu já deixei ele aqui, porque veja, na hora que a gente vê essa combinação aqui, isso aqui é um seno. Né? Então, vai ter esse i, quando ele vai para o denominador, ele vai aparecer um sinal negativo, mas vai trocar o sinal daqui e daqui. Né? Aqui tem um menos e aqui tem um mais. Então, aqui vai ficar um menos e aqui vai ficar mais, quando esse i vai para o denominador. Então, isso aí vai aparecer 2 vezes um seno. Né? Então, o 2, 2 vezes tem o 2 que aparece aqui, essa exponencial está aqui, continua aqui, exponencial do y quadrado, e agora o seno, o argumento aqui é 2ay. É o 2ay que está aqui. Então, somando essas duas, dá essa integral aí. E agora, então, bom, como sabemos, a integral que a gente tem no caminho fechado é 0. A função é analítica ali. Então, agora colocando o valor para cada uma dessas integrais, das somas que a gente viu, então, substituindo o que a gente acabou de encontrar, é isso aqui que a gente tem. Pois bem, agora vamos fazer o seguinte, a gente está querendo encontrar, tá,
é esta aqui. Desculpe, é essa integral que a gente está querendo encontrar, mas para A indo para infinito. Tá? Então, vamos aqui separar nessa integral que a gente quer. Quem não é o que a gente quer, vai para o outro lado. Tá? Então, isso e isso foi para o outro... Desculpa, isso e isso para o outro lado. Tá? Então, mantendo, já foi para o outro lado, mas tem um menos aqui na frente, né? Então, troca o sinal quando vai para o outro lado, e a exponencial do b quadrado que estava aqui, quando eu jogo para o outro lado, ela aparece como exponencial do menos b quadrado. E quando junta com essa, menos b quadrado tem sinal menos na frente, por isso fica que exponencial de menos a2 mais b2, que aparece aqui. Pois bem, então, são essas aí, e a gente tem que ver agora o que acontece quando a está indo para infinito. A integral, essa aqui, esse resultado continua sendo o mesmo. Eu não estou mudando isso porque é consequência disso ser zero. Vejam, cada uma dessas integrais aqui, elas mudam. Mas a soma, essa contribuição, essa relação aqui continua a mesma. Né? Então, e agora para a indo para infinito, esse é o resultado que eu quero calcular, e tem esses outros dois. Vejam, esse aqui é conhecido. Eu tenho que agora resolver esse aqui. Tem que dar um jeito nesse aqui, estimar essa pessoa aí. Esse aqui eu falei é conhecido. Esse é um resultado do cálculo 2. Integral de 0 até infinito de exponencial de menos x quadrado de x é igual a raiz de π sobre 2. Você viu isso quando você estava vendo integração complexa. Foi fazer uma... Desculpa, integração complexa. Não, integração dupla. Integração complexa, você está vendo aqui. Né? Pois bem, integração dupla. O que aconteceu? Você quis calcular essa integral aí, o que o professor fez? Ele calculou o valor dessa integral ao quadrado. E aí fica a integral do menos x quadrado com o menos y ao quadrado, quer dizer, duas variáveis de integração diferentes. Então virou uma integração no plano xy. Seu professor fez uma mudança de variável das coordenadas cartesianas para polares e aí integrou facilmente, tá, isso aí. E o resultado deu isso aí, raiz de π sobre 2. Pois bem, então eu já conheço. Preciso ver o outro. Tá? Bom, o outro, vamos recordar, ó, essa parte aqui. Vamos analisar isso aqui, ó, esse termo primeiro. Tá? Então, esse termo, veja, o módulo dele. Bom, o módulo da integral é menor ou igual que a integral da função, do módulo do integrando. Né? Então, o módulo dessa integral é menor ou igual, tá? Que é a integral do módulo do integrando. O seno aqui, o módulo, né, é menor ou igual a 1, então menor ou igual a 1. Então, é essa integral aqui. Tá? Então, agora, vamos ver. O que acontece? Limite de a indo para infinito. Disso aqui. Bom, menor ou igual que o módulo de cada parcela, né? E cada uma dessa aqui eu uso que o módulo dessa integral é menor ou igual que esta aqui. Bom, integral de 0 até b de ay2 dy, eu não sei quanto que dá, mas não me interessa. Eu só sei que é um número finito. É uma integral de 0 até um número finito b, vai me dar um número. Tá? Mas, quando a vai para infinito, veja que eu tenho aqui, exponencial de menos a ao quadrado. Exponencial de menos a ao quadrado, para a indo para infinito, 0. Tá? Então, para a indo para infinito, eu não sei quanto dá isso, mas não me interessa, isso dá 0. E conclusão, toda essa integral aqui, para a indo para infinito, eu não sei o valor dela para a. Veja, eu não sei, mas eu não preciso saber. Porque eu posso pegar, como eu sei estimá-la, sei o que acontece para a indo para infinito, é o que me interessa. Eu sei que para a indo para infinito ele vai para 0. Então, ótimo. Isso aqui vai para 0. Beleza. Tá? Eu tinha contribuição, tinha dois termos. Para um a finito, eles têm diferentes valores, mas para a indo para infinito, um deles dá 0 e o outro aí, esse outro eu sei o resultado, que é esse que a gente já sabia do cálculo 2. Então, perfeito. O que vai acontecer? Um dá 0, o outro dá isso, e é esse aí o resultado que a gente estava querendo mostrar. Então, note claramente que quando b for igual a 0, você recupera esse resultado que está aqui em cima, né? O resultado conhecido. Esse aqui valendo, então, por um b qualquer. Bom, agora vamos ver a fórmula integral de Cauchy. Vamos agora ver um dos principais resultados de todo esse curso, a chamada fórmula integral de Cauchy. E aí está, é isso. Veja, seja f uma função analítica nos pontos interiores e ao longo em cada ponto de um caminho fechado simples C
orientado positivamente. Esse é o caminho C, F é analítica ao longo de C e no interior de C. Se você tiver Z0, um ponto dentro, ponto interior de C, então vale esta fórmula aqui. O valor da função nesse ponto Z0 é igual à integral ao longo do caminho C da função f de z dividido por f de z menos z0. Vejam, esse é um resultado fantástico. Vejam o que ele está dizendo. F é uma função analítica. Então, ela está dizendo que o valor de f num ponto z0, no interior de um caminho fechado simples, onde ela é analítica, assim como no interior. Então, esse resultado aí está dizendo que o valor de f num ponto no interior de C, ele é determinado basicamente pelos valores de f ao longo da curva C. Porque vejam, eu estou integrando f ao longo de C. Apenas os valores de f nessa integração aqui, apenas os valores de f ao longo de C entram no cálculo dessa integral. Apenas esses valores importam para o cálculo de f. Mas é através disso que nós estamos usando para determinar o valor de f num ponto interior a C. Então, os pontos, é como se os pontos ao longo da curva C estivessem determinando o valor de f num ponto de dentro de C, dessa curva C, em Z0. De uma certa forma, embora pareça ser muito surpreendente, e mas isso mostra uma coisa que, de certa forma, a gente já, de uma forma intuitiva, já até, essa noção até apareceu, acho que um pouco para a gente, quando a gente viu que não é uma coisa fácil uma função ser analítica. Você tem certos vínculos, né, para isso acontecer. Então, de fato, você vê que para você ter o valor da derivada num ponto, ela só depende do ponto, não depende da direção que você está. Então, veja, não é fácil uma função, como assim fácil, ela ser analítica, ela envolve uma coisa, digamos, uma natureza mais global, apenas do que local. E é o que está, de certa forma, mostrando essa fórmula, né? O valor de f num ponto dentro de C, sendo determinado pelos valores de f ao longo de C. É um resultado extraordinário, né? E, dada a dimensão dele, como nós vamos ver, a demonstração até que é simples, tendo em vista, né, a extensão desse resultado. Vamos ver como a gente mostra isso. Veja, f ela é analítica dentro de C, mas a função f de z dividido por z menos z0 não é analítica dentro de C. Vamos aqui fazer essa ilustração. Por quê? Veja, z menos z0 aqui no denominador. Você tem um ponto singular, z0 é um ponto singular deste integrando aqui. F de z dividido por z menos z0. Lembre-se, f de z, só o f, que é analítico em C e no interior de C. F de z dividido por z menos z0 não é. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou agora considerar um caminho C de ρ. Um raio aqui, né? Tá um círculo, né? C de ρ. Né? Então, aqui o raio igual a ρ. Né? Quer dizer, na verdade, aqui um disco, né? Tá? Um raio igual a ρ. Então, C de ρ, o caminho aqui. Tá? A vizinhança aqui eu tenho C de ρ. E o que acontece aqui? Na região interior a C e exterior, né, ao C de ρ, essa região cinza aqui, nesta região, f de z sobre z menos z0, aí sim, nesta região, esta função é analítica. Tá? Então, veja, f de z sobre z menos z0 é analítica no interior de C, menos agora o interior de C de ρ. Tá? Exclui isso. Tá? Então, aí é analítica. Ora, então, o que diz o princípio da deformação do caminho? Se essa função aí ela é analítica entre C de ρ, a região que vai de C de ρ até C, então a integral ao longo de C de ρ é igual à integral dessa função em C. Então, veja, isso aqui, princípio da deformação dos caminhos, né? Então, a integral de f de z sobre z menos z0 em C e em C de ρ é a mesma. Tá? Porque entre os dois ela é analítica. Bom,
vamos partir desse fato aí, vamos mexer com essa integral aqui, para expressar essa em termos de uma relação que a gente vai conseguir extrair daí, né? Usando que C de ρ, vamos diminuir, depois pegar o ρ pequeno aí, né? E aí então chegar na fórmula integral de Cauchy. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Nessa expressão aqui, eu vou somar e subtrair aqui f de z0. Então, veja, aqui eu subtraio e somo f de z0. Quando eu subtraio f de z0, então tenho f de z0, f de z menos o f de z0, que é esse termo que está aqui. E aí depois eu vou ter mais f de z0, que eu vou passar para o lado esquerdo. Então fica o f de z0, que entra dentro da integral, mas como é um valor constante, eu deixo para fora, e fica esse termo aqui. Então, quando eu subtraí e somei f de z0, a parcela da integral que estava aqui, eu passei para o lado esquerdo e me dá esse termo que está aqui. Tá. Pois bem, essa integral aqui, essa é fácil de calcular, né? Porque aqui C de ρ é uma circunferência, né? Então a parametrização dela é muito simples, né? Então Z é igual a Z0 mais ρ exponencial de I θ. Então Z menos Z0 acaba sendo ρ exponencial de I θ. Aqui em cima eu vou ter um Z', que vai ser, então, como o Z0 é constante, vai ficar ρ exponencial de I θ, derivando isso em relação a θ, vai aparecer um I, que é esse I que está aqui. Então aqui ficou o ρ exponencial de I θ, integral de θ, de 0 a 2π. E veja o que acontece. Ρ e esse exponencial, os dois tá no numerador e no denominador, cancelam, fica integral de I de θ, que vai me dar, então, integrado em θ de 0 a 2π, me dá 2πi. Okay? Então, essa integral aqui, 2π. Vamos agora ver essa outra aqui. Na verdade, vamos estimar essa outra. Então, essa aqui, colocando o resultado, eu tenho isso, então, agora o que falta é estimar isso. Pois bem, o que a gente tem? F de z é analítica em Z0. F de z é analítica no interior de C, em C e no seu interior, portanto, também em Z0. Se F é analítica em Z0, F tem uma derivada na vizinhança de Z0. Né? E se F tem uma derivada, F é contínua, tá? Em Z0 nessa vizinhança dele. Tá? Então, sendo contínua, que tem a definição de continuidade? Qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que sempre que z menos z0 for menor que delta, eu tenho f de z menos f de z0 menor que meu epsilon. Definição aqui da continuidade. Né? Agora, o que eu vou fazer? Vamos escolher o ρ, tá? O raio daquela circunferência em torno do z0, vamos escolher ele menor que esse delta aí. Por que isso? Porque aí eu posso usar esta expressão aqui. Porque se z menos z0, ao longo de C de ρ, o que acontece no meu caminho C de ρ? Em C de ρ, z menos z0, o módulo dele é igual a ρ. Se eu escolho ρ menor que delta, ora, então z menos z0 também é menor que delta. Então vale isso aqui. Tá? Ao longo do caminho C de ρ. Se tem essa condição, então vale isso. Ora, então isso significa o quê? Que módulo de f de z menos z0 é menor que epsilon, está aqui. Agora eu vou dividir por z menos z0. Ora, se z menos z0 é igual a ρ, e ele é menor que delta, então continua valendo isso. Então z menos z0 é igual a ρ, que é o que está aqui esse ρ que está aqui. A desigualdade, ela continua por causa aqui de cima, do numerador. F de z menos z0, o módulo disso menor do que epsilon. Tá? Pois bem, então, dessa forma, o que eu tenho aqui? Tá? Isso aqui, tá, é um limite, o epsilon sobre ρ, é uma cota superior para o módulo disso aqui. Vai estar se desintegrando aqui. Que é que eu estou querendo integrar. Isso aqui é que eu estou querendo integrar. O módulo dele, agora o que acontece? Vamos usar o resultado que a gente já provou, da cota superior do módulo, uma integral curvilínea. Ele é menor ou igual, tá, à cota superior do módulo do meu integrando, vezes o comprimento da curva. Ora, módulo disso, epsilon sobre ρ. E agora, o comprimento da curva. Circunferência de raio ρ, o comprimento 2π ρ. Com ρ vai embora, dá 2π epsilon aí. Tá. E agora, então, o que acontece? Vamos voltar na nossa fórmula lá. Tomando o módulo, a gente tinha isso igual a essa
integral do outro lado. Agora estou tomando o módulo, então o módulo disso aqui é igual ao módulo dessa integral, que por sua vez é menor que 2πε. É isso que está aqui. Pois bem, isto aqui vale para qualquer epsilon positivo. Se vale para qualquer epsilon positivo, então não tem jeito. Isso aqui tem que ser igual a zero, e é isso. Vejam, essa aqui é a fórmula integral de Cauchy. Passo esse termo para o outro lado, divido pelo 2πi, é a fórmula integral de Cauchy, é o que a gente queria provar. Problema. Calcule a integral de 1 sobre z² mais 4 ao longo de uma circunferência de raio 2 e centro em z0 igual a i, orientada positivamente. Pois bem, vamos, antes de mais nada, fazer uma ilustração aqui dessa situação. Então, aqui está o meu plano complexo. Em azul é a minha circunferência, né? A circunferência em questão, que é ao longo da qual eu quero calcular a integral. Então, é essa aqui, centro igual a i, raio igual a 2. E a função que eu quero integrar, 1 sobre z² mais 4. O z² mais 4 é z mais 2i, que multiplica z menos 2i. Então, a gente vê aqui claramente, né, que o integrando ele tem pontos singulares em z igual a menos 2i e z igual a 2i. São esses aqui em vermelho. Né? Tá. Bom, então, nós vemos que o meu integrando ele não é uma função analítica no interior de C. Ele tem um ponto singular aqui. Tá? Então, ao longo de todo o interior de C, você não tem, nossa função não é analítica. Então, não é de se esperar, você não pode usar o resultado que a integral de uma função analítica é zero, porque ela não é zero aí. Né? Quer dizer, a função não é analítica no interior de C. Então, a gente tem que ver como calcular isso. Esse é o tipo de situação onde a gente consegue recorrer à fórmula integral de Cauchy. Por quê? Bom, vamos ver isso aqui. Ó. Essa aqui, então, é a minha função. Tá? O ponto singular aqui, tá, que está dentro eu tenho aqui que está dentro da curva que eu quero calcular a minha integral, esse 2i aqui, é devido a essa parcela que está aqui. É por causa desse z menos 2i aqui. Tá? Ela vem desta parte. Então, vejam, a integral minha do z2 mais 4, que eu posso escrever dessa forma aqui, ela também, veja, eu posso escrever isso desse jeito, porque agora esse 1 sobre z2 mais i, eu estou considerando isso aqui como uma função f dividido por esse z menos 2i. Por que eu estou fazendo isso? Vejam, 1 sobre z mais 2i, essa função que está aqui entre colchetes, esta função ela é analítica no interior de C. Claramente analítica no interior de C. Por quê? O ponto onde ela não é analítica é esse aqui, é esse menos 2i, que está fora de C. Então, esta função aqui é analítica. E o 2i, bom, de dentro, é justamente, vejam, essa situação aqui é justamente da fórmula integral de Cauchy. Onde o que você tem na fórmula integral de Cauchy? A integral ao longo de um caminho fechado de uma função f de z, analítica no interior de C, dividido por z menos z0, onde z0 é um ponto no interior de C. Esse aqui, o 2i, faz o papel do z0. É o ponto no interior de C. E aqui no numerador, eu tenho uma função que é analítica em C e no interior de C. Então, é usar direto agora a fórmula integral de Cauchy para calcular essa integral aqui. Ora, como eu falei, 1 sobre 2z mais 2i analítica em C no interior de C. Então, fórmula integral de Cauchy nisso aí. Então, essa integral aqui é igual ao quê? A 2πi vezes o valor da função neste ponto que está no interior. Então, 2πi, a função é 1 sobre z mais 2i, o valor dela em z igual a 2i. Então, agora é só substituir z igual a 2i aqui, vai me dar 4i, 2. Com esse 4 fica um 2, e com i cancela, resultado π sobre 2. Então, essa integral que a gente está procurando dá π sobre 2. Vamos agora considerar a generalização da fórmula integral de Cauchy. As condições são as mesmas, né? F, uma função analítica no interior de um caminho C e um caminho C.
que ele está orientado positivamente, né? Então, se f é analítica, o que acontece? Tá? Acontece agora então, a generalização da fórmula integral de Cauchy. Então agora eu tenho não mais a função f em z0, mas a derivada de ordem n dessa função, no ponto, avaliada no ponto z0. Como que eu expresso isso aqui? Isso é n fatorial dividido pelo 2πi, a integral no caminho fechado da f de z, e agora eu tenho z menos z0 elevado a n mais 1. Vejam claramente que essa fórmula aqui ela se reduz quando n igual a zero à fórmula integral de Cauchy, como deveria ser, desde que, é claro, eu tomo essa convenção que quando n for igual a zero, f, com esse índice zero aqui, ele é a própria função f, e o zero fatorial, por convenção, sabe que é 1. Então, essa aqui vale então, para n igual a zero, é a nossa fórmula integral de Cauchy, e depois para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante, são as derivadas da minha função. Tá? Então a diferença é que aqui agora entra o n fatorial e aqui n mais 1. Tá? Então a estrutura da fórmula, como vocês podem ver, é a mesma. E obviamente então cabe também a mesma observação, quer dizer, as derivadas dessa função analítica sendo determinadas pelo valor da função ao longo da curva C. Bom, como que a gente mostra isso? Nós vamos usar a fórmula integral de Cauchy, que a gente já provou, e usando essa fórmula integral de Cauchy, nós vamos provar que vale também, vamos mexer com esse resultado e mostrar que vale a fórmula para a derivada da função no ponto z0. Então, partindo da fórmula de Cauchy para f de z0, vamos mostrar que vale para f' de z0. Aí depois, a gente repete exatamente o mesmo procedimento, partindo de f' para provar para f duas linhas. E assim por diante, né? Quer dizer, de modo que nós vamos, na verdade, fazer apenas a primeira, né? Partindo de f, mostrando para derivar da primeira. Porque dali em diante é tudo análogo, é uma mera repetição do mesmo argumento. Né? Então, vamos lá. Vamos partir, então, da fórmula integral de Cauchy. Então, aqui temos a situação. Teorema, a primeira condição, vale, então, eu vou trocar aqui, não vou deixar o f de z0 para não confundir a notação. Então, eu tenho f de z, 1 sobre 2πi. Então, ao longo agora da minha curva C, eu vou usar o parâmetro S. Então, f de S, ds sobre S menos Z. Então, essa é a fórmula integral de Cauchy. Pois bem, então, agora, vamos primeiro escolher ΔZ de forma que, veja, aqui eu tenho Z é um ponto no interior de C. S são pontos ao longo de C. Veja, aqui, ó, S são pontos ao longo de C. Z é um ponto no interior de C. Vamos chamar de D a menor distância de Z até um ponto da curva C. Então, você tem pontos ao longo de C, que são esses pontos S. Esse Z é o ponto que eu estou trabalhando, que eu estou escolhido. Então, a gente vê a distância de Z até S. S, então, qualquer ponto da curva, pego a menor delas, a menor distância de todas. Chamo de D. E eu vou escolher, então, um ΔZ menor que D, um ΔZ não nulo, tá? E ainda menor que esse D. Então, dessa forma, o que a gente vai tomar aqui? Em torno do Z, eu vou ter um Z mais um ΔZ que ainda vai estar dentro. Isso garante que eu estou ainda dentro, no interior, tá? Ainda garante que eu estou no interior do caminho C. Como Z está no interior, né? Veja, se Z está no interior de C, Z mais um ΔZ também vai estar no interior desse caminho, uma vez que ΔZ é menor que a distância de Z até qualquer ponto ao longo do caminho. É menor do que isso. Tá? Então, pois bem, então nesse caso ele está no interior, então f de Z mais ΔZ está no interior, tá, do caminho C. Então eu vou escrever agora f de Z mais ΔZ menos f de Z. Vamos tomar essa expressão, vou dividir isso pelo meu ΔZ. E como f de Z mais ΔZ está no interior de C, eu posso usar a fórmula integral de Cauchy para esse cara aqui, para f de Z mais ΔZ. E dessa forma eu vou escrever isso como sendo então a integral num caminho fechado de f de S dividido por S menos Z mais ΔZ. É isso que está aqui. Aqui é o meu f de S, esse é o S menos o Z menos ΔZ, que está aqui. Tá? Então essa é a parcela. E depois eu estou subtraindo o f de Z.
A f de z eu uso de novo também minha fórmula integral de Cauchy. Por isso está aqui a minha integral no caminho fechado, o f de s e aqui o s menos o z. Então, ó, essa parcela veio do f do z mais Δz, essa aqui, s menos z, veio dessa, pela utilização da fórmula integral de Cauchy. E esse ΔZ aqui é esse ΔZ que está aqui. Tá? Pois bem, então, daqui para cá, mera aplicação da fórmula integral de Cauchy. Pois bem, agora, bom, tomando aqui o denominador comum, tá? O que acontece aqui, olha, s de z mais um ΔZ, tá? Aqui em cima, quando eu for tirar no numerador, eu vou ter o f do z menos o ΔZ, que vai cancelar com o outro, vai sobrar só um ΔZ aqui em cima no numerador, que vai cancelar esse ΔZ que está aqui. Então, por isso, vai sobrar, então, esse f de s, e aqui ficou, era o ΔZ que cancelou esse ΔZ. Então, dá só esse resultado aqui. Pois bem, então, agora, o que eu vou fazer? Vejam, agora, vamos mexer nesse denominador aqui, ó. Tá? Essa expressão aqui. O que eu fiz daqui para cá? Ó, eu multipliquei e dividi pelo mesmo s menos z. Então, ficou s menos z quadrado. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar e subtrair aqui ΔZ. Então, quando aqui, subtraio o ΔZ e somo o ΔZ. Quando a parcela que eu subtraio um ΔZ fica s menos z menos ΔZ, vai cancelar essa aqui de baixo. Tá? Então, vai ficar só um s menos z ao quadrado. E depois eu vou ter um ΔZ dividido por esse mesmo denominador. Vai dar isso aqui, então. Ó. O s, o menos ΔZ, quando eu subtrair e somei, a parte que eu subtraí, junto com essa, cancela essa, fica o s menos z ao quadrado. E depois o mais ΔZ, com esse denominador, é o que eu tenho aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Vamos pegar isso aqui, colocar aqui nessa integral. Então vejam, o que eu fiz? Olha, botei umas cores diferentes para ficar mais fácil de identificar. Então, onde estava essa expressão aqui, está aqui, eu substituo isso por essa expressão. Então, esse aqui, ó, na hora que eu coloco isso nessa expressão, aqui eu tenho esse termo aqui, ó. Fica esse termo azul que estava do lado direito, agora eu passei para o lado esquerdo da igualdade. Ficou igualdade aqui, eu passei para o lado esquerdo e me dá esse termo. E sobra esse, é o que está aqui. Tá? Então, agora eu tenho essa expressão aí. Pois bem, então, o que eu vou fazer agora? Tá? Então, primeiro, tira a cor. Né? Agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar, vou avaliar isso aqui. Eu vou tomar o módulo dos dois lados. Né? Então, vou tomar o módulo do lado esquerdo. Vai ser igual à quantidade que está do lado, o módulo desse lado direito. E aqui eu vou usar os instrumentos, as cotas, da cota superior, né, de módulos das integrais curvilíneas, que a gente já sabe, né, como fazer para tentar estimar, avaliar isso aqui. Em que condições? Estimar em que condições? Quando o ΔZ for para zero. Né? Porque aí, vejam, aí isso aqui vai virar minha derivada. Né? Então, vamos lá. Então, quanto que dá? Vamos estimar esse negócio, o módulo disso aqui. Bom, f de s, vamos pegar aqui m, o máximo do f de s. Tá? S de z menos, aqui, o s menos o z ao quadrado. Veja, isso aí, bom, quem está no denominador, lembra, como está no denominador, eu quero que isso aqui seja menor ou igual a alguma coisa. Então, aqui o f de s, bom, f de s vai ser menor ou igual a m, porque o m é o máximo do f de z, desculpe, né? Então, eu coloquei o z aqui, mas, enfim, esse f aqui, tá? Ele vai ser menor ou igual a m. Então, é sempre menor ou igual porque está no numerador. Quem está no denominador, eu quero que ele seja maior ou igual a alguma coisa. Porque aí a minha desigualdade, né, a minha fração, vai ficar o menor ou igual. Então, aqui, veja, eu tenho o s menos z ao quadrado, eu já tenho aqui o módulo do s menos z. Quem que é isso? Isso é a distância, né, entre z e um ponto s. S é um ponto da curva. Ora, a gente definiu d como sendo a menor distância entre eles. Então, essa distância aqui é maior ou igual a d. D a gente já definiu que é o mínimo. Então, d é um número. O mínimo está aí. Ok. Essa outra parcela aqui, s menos z menos ΔZ, agora eu vou usar a desigualdade triangular, mas aquela versão dela, que é maior ou igual. Né? Então, o que é essa que eu vou ter? Ó, ela é maior ou igual ao módulo disso menos o módulo do ΔZ. Então, tem isso aqui. Então, é o módulo do s menos z menos o ΔZ. S menos z.
Ora, isso é maior ou igual a D. Então, isso é maior ou igual a D menos o módulo de ΔZ. Mas nós escolhemos ΔZ, sendo não nulo, né? 0 maior que o ΔZ, mas nós escolhemos o ΔZ, o módulo dele, menor do que D. Então, D menos ΔZ, menos o módulo de ΔZ, é positivo. Então, aqui eu posso tirar esse módulo, fica só D menos o ΔZ, e, bom, como o ΔZ é menor do que D, isso é maior do que 0. Tá? Bom, então, eu já tenho aqui o F menor que um M, S menos E menos ΔZ é maior ou igual a isso, então, na hora que eu colocar isso na minha fração, vai ficar o menor, e a mesma coisa aqui para o S menos E, vai ficar aqui um D ao quadrado, né? Então, colocando tudo isso aqui, ó, fica então menor ou igual ao M, o módulo do meu ΔZ, aqui, nesse aqui, ó, o S menos ΔZ, o módulo disso, ele é maior ou igual, portanto, fica menor ou igual na fração que o D menos o módulo do ΔZ. Esse S menos E ao quadrado aqui vai ficar um D quadrado, e o que sobra? O comprimento da minha curva. E o comprimento eu estou chamando por L. Então, L, ó, é o comprimento de C. Pois bem, o que acontece com isso aí quando ΔZ vai para zero? ΔZ vai para zero, isso aí claramente vai para zero. Tá? Essa estimativa aqui é menor ou igual a zero. Portanto, isso aqui, essa integral, ela vai para zero. Tá? Quando ΔZ vai para zero. Isso aqui, ó, limite de ΔZ indo para zero, dessa integral é zero. Portanto, o que sobrou? Sobrou isso aqui, no limite de ΔZ indo para zero. Isso aqui é a derivada da função, isso é f' de z, igual a isso aqui. Quando eu passo isso para o outro lado, é exatamente a fórmula integral de Cauchy quando n é igual a 1. Então, a gente provou que ela vale para n igual a 1. Agora, uso o mesmo raciocínio, repito exatamente o que a gente fez, só que agora partindo do f', para provar então agora que ela vale para o f duas linhas. Sabendo que vale para o f duas linhas, repito exatamente a mesma coisa, provo para o f três linhas. E assim, indução finita, você pega, supõe que a fórmula de Cauchy vale para n, prova que vale para n mais 1, demonstração encerrada. Vamos ver alguns exemplos de aplicação desse resultado. Vamos calcular a integral de S3 mais 2S dividido por S menos Z ao cubo, onde Z é um ponto do plano, né, e C é um caminho fechado simples no plano complexo e está orientado positivamente. Pois bem, nós não falamos aqui, não estamos falando quem é Z. Nesse problema não fala quem é Z. Então, nós temos que considerar duas possibilidades. Ou Z é um ponto interno, está no interior de C, ou ele está no exterior de C. Então, vamos supor que Z seja um ponto que esteja no exterior de C. Ora, se Z está no exterior de C, esta função aqui, S3 mais 2S dividido por S menos Z ao cubo, ela é analítica ao longo de C e no interior de C. Então, o integrando é analítico em C no interior de C. Então, aí não tem conversa. O teorema de Cauchy-Goussat diz que essa integral dá zero. Então, se S está no exterior de C, o valor da integral é zero. Ponto final. Agora, se Z está no interior de C, bom, aí vamos ver como dá isso aí. Tá? Quem é a integral, então, que eu vou calcular nesse caso? Veja, esse S menos Z ao cubo aqui é do jeitão da fórmula integral de Cauchy. A fórmula integral de Cauchy aparecia um S menos um Z, né? Z é um ponto no interior da curva, elevado a uma certa potência. S menos um Z elevado a uma potência. E a potência tipo n mais 1, onde esse n, então, está relacionado com a derivada, a ordem da derivada da função, que é o resultado da integral, né, fornece. Então, para deixar a fórmula do mesmo jeito da fórmula de Cauchy, bom, aqui onde está esse S menos Z ao cubo, eu escrevi como 2 mais 1, para a gente lembrar que aqui que é o 2, aquele nzinho da fórmula integral de Cauchy, o nzinho aqui vai fazer o papel do 2. E na expressão da fórmula sempre tinha aquele n fatorial dividido por 2πi. Aqui não tem. Então, eu vou fazer aparecer. Então, eu vou multiplicar aqui, já que o n é 2, eu estou multiplicando por um 2 fatorial, dividindo pelo 2 fatorial aqui, e colocando 2πi aqui e aqui. Por quê? Desta forma,
esta expressão aqui, esta aqui, me dá justamente pela fórmula integral de Cauchy a derivada segunda desta função aqui, avaliada em z. Essa é a fórmula integral de Cauchy. Aqui, esta expressão aqui vai me dar esse 2π sobre 2 fica aqui para fora, e toda essa expressão aqui é a derivada segunda da minha função aqui, o argumento aqui é z. Né? Essa é a variável de integração, aqui é o z. O z é o que estava escrito como aquele z0 que a gente começou na hora que nós escrevemos a expressão, né, da nossa fórmula integral. Né? Então, é esse o resultado para f de z, sendo z ao cubo mais 2z. Bom, resultado agora é simples, eu só preciso calcular a derivada segunda de f de z. A derivada segunda disso aqui me dá 6z. De uma vez, 6z. Então, o valor dessa integral é 2πi dividido por 2 fatorial, né, vezes o 6z. O 2 fatorial com esse 2 cancela, πi, 6z. Resultado, 6πiz. Se z for um ponto, né, no interior de C. Se estiver no exterior, é zero. Problema. Calcule a integral de 1 sobre z mais 2, z menos i ao quadrado, sendo que ao longo da circunferência, módulo de z menos 1 igual a 2. Ou seja, uma circunferência de raio 2 com centro em 1, no ponto 1, né, no ponto 1, 0, né, no plano complexo, né, orientada positivamente. Então essa aqui é a função que eu quero calcular a integral. Bom, vamos ver onde que esses pontos, a coisa importante aqui é onde esses pontos aqui no denominador, quer dizer, os pontos singulares da função que eu quero integrar, do meu integrando, onde eles estão localizados com relação à minha circunferência. Tá? Aqui, claramente, eu tenho aqui meus dois pontos singulares, são z igual a menos 2 e z igual a i. Tá? E C, a circunferência, raio 2 e centro em 1. Pois bem, então aqui está a ilustração, então aqui a minha circunferência C, a orientação positiva, eu esqueci de colocar uma flechinha aí, mas quando não tiver, a gente já sabe como que é a orientação positiva mesmo, né? Então aqui o 1, 0, aqui o menos 2, bom, menos 2, se isso aqui o raio dela aqui o raio é 2, então esse ponto aqui é menos 1, então menos 2 está fora, né, do meu caminho, está no exterior, tá, do caminho C, mas o ponto I está no interior. Que de fato, veja, aqui, se I, aqui está I, então ao longo de Y, essa distância aqui é 1, aqui é 1, portanto a distância de 1 até I é raiz de 2. Né? Então, e se o raio da minha circunferência é 2, raiz de 2 menor que 2, então ele é interno, está no interior de C. Pois bem, então, vamos lá, então agora expressar, eu vou usar novamente a fórmula integral de Cauchy, lembrando que agora quem vai fazer o papel do Z0, né, que é o ponto no interior de C, será o I. Né? Vai vir desta parcela aqui, do Z menos I ao quadrado. Então, aqui está a integral que eu quero calcular. Tá? Então, eu vou escrever o quê? Vou deixar o Z menos I ao quadrado aqui, porque aqui está, então, o meu ponto no interior. E o que sobra, né? Vamos assim dizer, o que sobrou, 1 sobre Z mais 2, esta é uma função analítica ao longo de C e no interior de C. Por quê? Porque o ponto singular dela, o menos 2, está aqui para fora. Então, em C, no interior de C, essa função aqui é analítica. Então, são as condições para o teorema da fórmula integral de Cauchy, mesmo na sua versão generalizada, valer. Tá? Então, vamos usar isso direto aqui. Lembra que aqui eu tenho 2, esse 2 ali é nzinho mais 1. Tá? Então, nesse caso aqui, o meu nzinho vai ser 1. Tá? Então, aqui está o 1, aqui, então esse aqui, 1 mais 1. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que incluir, para ler a fórmula integral de Cauchy, aquele n fatorial sobre 2πi. Bom, 1 fatorial é 1, mas eu estou colocando ele aqui só para a gente não esquecer que tem. Né? Então, por uma redundância aqui, né? Mas aqui o excesso não é um problema pecar pelo excesso. Né? Então, aqui está o 1 fatorial, o 2πi, que eu coloquei no numerador e no denominador, né? O 1 aqui também. Então, esta expressão aqui, vai me dar o quê? Pela fórmula integral de Cauchy, isso aqui vai ser a derivada desta função, do 1 mais Z2, calculado em I. Então, isto aqui
Fórmula integral de Cauchy é igual à derivada de primeira ordem, né, desta função avaliada em z igual a i. Então aqui está a derivada de quem? De 1 sobre z mais 2 avaliado em z igual a i. Bom, essa derivada aqui dá menos 1 sobre z mais 2 ao quadrado. Colocando z igual a i, dá isso aqui, né? Menos 1, 2πi, 2 mais i ao quadrado. Bom, a gente pode simplificar isso aí se quiser, mas vamos deixar por aí mesmo. Tá bom, né? O fato é que a gente já tem aí o resultado, o valor dessa integral. E como a gente pode ver, é uma coisa muito simples, né? Calcular agora essas integrais, né? Usando, né? A fórmula de integral de Cauchy. Tá? Então, como a gente vê, não só é um belíssimo resultado, né? Mas também um resultado bem útil. Bom, com isso, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. No próximo, nós vamos continuar falando de integrais. E vamos mostrar mais alguns resultados importantes. Tá? O teorema de Moreira, teorema de Liouville, o teorema do valor médio de Gauss, o princípio do módulo máximo. Tá? São resultados importantes, né, envolvendo integrais de funções de variável complexa e que serão o tema do nosso próximo vídeo. É isso, pessoal. Até lá!